Queridos, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado ondas de fé. Sabe, muitas vezes nós somos assim, de repente nós conseguimos crer, nós estamos animados, nós estamos felizes, mas vem uma onda, vem uma tribulação, vem uma luta, vem uma dificuldade, parece que a nossa fé vai lá embaixo. E nós, muitas vezes, sofremos desse mal. E hoje em dia, nunca se teve tanta evidência desse mal como nos dias em que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma época em que as pessoas não têm convicção daquilo que elas creem. Ora elas creem, ora elas não creem. Ora elas acham que Deus está com elas, mas tem horas que parecem que elas se sentem só. Parece que elas estão só. Parece que as coisas jamais mudarão. Parece que as lutas, elas jamais conseguirão vencê-las. E parece que, diante de todas essas dificuldades que nós passamos, nós como seres humanos, nós passamos por essas ondas de fé. Você é uma pessoa que tem convicção nas promessas de Deus na tua vida? Você é uma pessoa que tem certeza? Eu reparei aqui no testemunho da diaconisa Paula, o meu filho vai estar aqui, a minha casa vai servir ao Senhor. Uma declaração de fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, verso 16. E eu quero que você aprenda com um homem de Deus chamado Davi. Davi passou muitos reveses na sua vida. Davi teve momentos de vitória, mas também teve momentos de luta. Teve um momento de conquista, mas teve um momento de derrota. Teve um momento de abastança, mas teve momentos em que ele com fome teve que comer do pão da proposição juntamente com seus valentes. Davi também passou por momentos assim, de altos e baixos. Isso faz parte da nossa vida. Mas quando Davi teve alguns filhos, ele quis colocar como memorial da certeza e da convicção de quem ele servia, nomes que reportavam e descreviam a sua fé. 2 Samuel capítulo 5, verso 16, diz assim: e eles amam, e ele dá, e ele felete. Diga comigo, eles amam, ele dá, e ele felete. Foi fraco, o pessoal está cansado. De novo, eles amam, ele dá, e ele felete. Sabe, no Antigo Testamento, quando os pais iriam reportar a sua fé, geralmente eles colocavam o nome dos seus filhos para testificar a fé que eles possuíam. Era notório, é comum na Bíblia Sagrada nós vemos os pais colocando nos filhos símbolos daquilo que eles estão vivendo. Por exemplo, claro que foi o anjo, mas foi Abraão que colocou o nome do filho dele de quê? Isaac, que significa riso. Porque era um momento de grande alegria. Jacó, quando nasceu seu pai, colocou o nome dele de Jacó. Isaac, né? O seu pai Isaac colocou o nome de Jacó, que significa suplantador, porque ele estava agarrado aos pés do seu irmão. Sansão significa pequeno sol, porque o povo de Israel estava vivendo um momento tão difícil que parecia que não tinha sol, mas de repente, com a visita daquele anjo, Manoá e sua esposa começaram a crer que a luz voltaria de novo a brilhar na nação de Israel. E aí Davi tem 3 filhos, e ele coloca o nome deles de Elisama, Eliadá e Elifelete. Davi queria propagar e queria que nós entendêssemos que ele tinha convicção naquilo que ele cria. E ele tinha certeza de que no momento certo Deus iria cumprir na sua vida aquilo que falara pelo profeta Samuel. E ele iria reinar sobre Israel. Ele tinha certeza que ele foi ungido na presença dos seus irmãos. E embora as situações que ele vivesse fossem difíceis, ele teve esses 3 filhos e ele colocou os seus nomes como memorial da promessa de Deus. Diga, eu tenho que trazer memória aquilo que me traz esperança.
Sabe, muitas vezes nós temos que nos animar no Senhor, nós temos que declarar no Senhor, como declarou a diaconisa Paula: a minha família vai estar aqui servindo ao Senhor, a porta que parece que está fechada, em nome de Jesus, ela vai se abrir. Deus, que é o que prometeu, vai cumprir a promessa que Ele fez sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu creio, diga assim: eu creio na promessa de Deus para a minha casa. Aleluia. Nós temos que propagar com a nossa boca, com os nossos lábios, aquilo que nos traz esperança. Sabe, o primeiro filho de Davi chama-se Elisama. Elisama significa Deus ouve. Diga comigo: Deus ouve. Olha que interessante, né? A palavra do original hebraico significa chamar, que significa ouvir. E Eli significa Deus, aquele Deus que ouve. Deus nos ouve todo o tempo, Pedro, todo o tempo. Só que Deus não só ouve coisas boas, Deus também ouve muitas coisas ruins. Eu estava na célula de jovens, lá na casa do irmão Bruno, e o diácono Ezequiel falou uma coisa interessante. Diz que muitos crentes não recebem, porque eles murmuram, eles reclamam o tempo todo daquilo que tem. E quantas pessoas reclamam, e deixam de agradecer por aquilo que Deus já deu. E por viver uma vida de murmuração, ao invés de antecipar a bênção e a vitória, eles ficam fazendo com que eles mesmos andem em círculos. E ele disse: Deus não gosta de murmuradores. Foi essa palavra, quem estava lá nos jovens viu. Deus não gosta de murmuração. Deus ouve murmurações. Muitas vezes Deus ouve, como eu via no meio do povo de Israel, eles reclamando, porque Deus havia tirado eles do Egito, mas eles só conseguiam se lembrar dos alhos, dos temperos, da vida que eles tinham no Egito, e eles começaram a ser ingratos com Deus. Deus ouve, diga: Deus ouve. A Bíblia diz que toda palavra que sai da nossa boca, nós daremos conta diante de Deus. Obviamente, nós somos pecadores, somos humanos, mas nós temos que entender que é no meio da prova, no meio da aflição, no meio da luta, no meio da dificuldade, que nós temos que cuidar com aquilo que nós falamos. É por isso que na palavra diz: põe uma guarda na minha boca. Põe uma guarda, é melhor você se calar às vezes. Por quê? Porque às vezes nós falamos e Deus é um Deus que ouve. Aí Davi tem o primeiro filho, coloca o nome dele de Deus ouve. Deus escuta. E eu quero fazer uma pergunta para você: o que tem saído dos teus lábios? O que tem saído da tua boca? Deus ouve. E Deus ouve tanto as coisas ruins, como também Deus ouve as nossas orações. Deus escuta aquilo que nós pedimos, aquilo que falamos. Em Tiago, capítulo 3, diz que nós não recebemos porque pedimos mal, para gastar às vezes com os nossos deleites e prazeres. Mas quando nós falamos para Deus aquilo que precisamos, quando nós verbalizamos ao Senhor aquilo que nós necessitamos, Deus ouve. Eu fico imaginando Davi. Ele foi ungido por Samuel, ele recebe a unção. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi voltou a trabalhar por seu pai no campo, cuidando daquelas ovelhas. E eu creio que quando ele começou a tanger a sua harpa, Deus ouviu ele dizer: o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Meu querido, aleluia, aleluia. Deus ouve o que você diz, Deus ouve o que você fala, Deus ouve antes que a palavra saia da tua boca. Deus ouve. É interessante, né? Davi diz assim: ei, Salmo 40, versículo 1, ei, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus ouve. Deus ouve quando nós estamos com paciência diante dEle, porque aquele que espera com paciência é ouvido pelo Senhor. Aquele que espera, sabendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a maneira de Deus agir não é a nossa maneira de agir, a maneira de Deus fazer não é a nossa maneira de pensar ou de fazer, porque Deus está muito acima daquilo que nós pensamos e nós sabemos. Mas quando Davi teve o primeiro filho, ele disse: ei, eu quero declarar na vida desse menino que eu creio e a minha fé está convicta num Deus que ouve todas as coisas. Deus ouve. Eu quero que você que entrou aqui nesta igreja dizendo: Senhor, ou você que está assistindo pela live, eu gostaria que Deus falasse para mim hoje, através do pastor Moisés. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para a Assembleia de Deus Oicós:
Deus tem ouvido a oração deste lugar, Deus tem olhado atentamente a oração deste lugar, e Deus, aleluia, já está trabalhando, aleluia. Eu quero declarar que Deus já está trabalhando sobre a tua família, Deus já está trabalhando sobre esse ministério, Deus já está trabalhando sobre a nossa vida. Deus ouve. Tiago capítulo 5 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É interessante, né? Às vezes você está falando, indo para o teu trabalho, dirigindo o teu carro, Deus está ouvindo você. Às vezes você está tomando banho e Deus está ouvindo você. Você está lavando roupa e Deus está ouvindo você. Coisas que você não conta para ninguém, mas Deus ouve você. Eu fico imaginando a fé de Davi. O garoto nasceu, a mãe perguntou: qual vai ser o nome desse menino? Vai ser Elixamar. Para você entender, Elixamar é o mesmo nome que dá origem ao nome Samuel. Eli, chamar, Samuel, que significa aquele que ouve. Olha só como é que Deus é tremendo. Simone é o mesmo nome, aquela que é ouvida. Mudam-se as línguas, mas durante toda a história, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que conhece a Deus, ela tem uma convicção de que Deus a ouve, Deus a escuta, Deus está enxergando, aleluia, e ouvindo cada palavra que sai da nossa boca. Deus é o Deus que ouve. Você crê que Deus te ouve? Amém? Diga: o meu Deus me ouve. Eu fico imaginando, né? Davi, ele faz um cântico ao Senhor, porque mesmo diante das tribulações e lutas, Deus ouve aquilo que nós falamos, aquilo que nós pedimos em oração, mas Deus também ouve a nossa adoração, e a adoração sai dos nossos lábios quando nós estamos aflitos. Sabia que nos momentos mais incríveis da nossa vida, de aflição, de luta, de tribulação, é no momento que, olhando assim para a situação, você não tem nada para dizer para Deus, mas você começa a adorar a Ele, não por aquilo que Ele está fazendo, mas por aquilo que Ele é na tua vida. Aleluia! Jesus, quando ia ser crucificado, a Bíblia diz: e tendo cantado o último hino, subiu ao Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando, quando Jesus abre a sua boca para cantar aquele louvor, ele não estava só cantando, eu creio que as lágrimas estavam descendo sobre o seu rosto, e ele estava adorando o Pai, aleluia. Ele e os discípulos eram um ambiente de adoração. Ele ia ser crucificado, ele ia padecer por nossa causa, mas ele estava adorando, aleluia. É no meio da tribulação que Deus quer ouvir a tua adoração, é no meio da luta que Deus quer ouvir a tua adoração, minha irmã, meu irmão. Você veio para adorar a Deus, Deus que recebe nossa adoração, está aqui nesta noite. Paulo e Silas em Filipe, por causa de uma menina que tinha o espírito de adivinhação, usada por Satanás, dizendo: ei, esses são os homens de Deus. Aí Paulo repreende aquele espírito maligno que estava sobre a boca daquela menina. Ela é liberta, mas ela gerava muito lucro para os seus senhores. Paulo e Silas vão parar no cárcere, e ali eles apanham, ali eles sofrem, eles padecem por amor a Cristo, as suas costas machucadas. De repente eles começam a cantar e adorar ao nome do Senhor. Vem um terremoto naquele lugar, mas a adoração é assim, adoração, você adora Ele não só quando as coisas estão boas, você adora Ele na dificuldade, na luta, na tribulação, na angústia, na perseguição. Adora ao Senhor, porque Ele recebe a tua adoração. Adorar ao Senhor. Deus ouve, diga: Deus me ouve. Lá em 2 Samuel capítulo 22, Davi começa a cantar ao Senhor por aquilo que Ele é. Eu fico imaginando quando o profeta disse para Davi: ei, Davi, você não vai construir o templo. Davi tinha feito tudo, Davi tinha separado o ouro, separado a prata, Davi tinha feito ali toda a parte estrutural do templo. Davi sonhava com o templo, Davi pensava: eu vou construir o templo. Aí chega o profeta e diz: ei, você não vai construir o templo. Se fosse qualquer pessoa, ia dizer: por quê? Eu fiz tudo, Senhor, por que eu não posso? Mas a Bíblia diz que ele se abaixa e diz: Senhor, quem sou eu? O menor da minha casa. Oh Deus, quem sou eu, Senhor? Aleluia!
eu quero te glorificar, mesmo que eu não construa, eu já quero te glorificar, porque eu adoro, aleluia, pelo que o Senhor é na minha vida, aleluia. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Sabe, meu querido, é difícil adorar ao Senhor quando passamos por dificuldades, é difícil adorar ao Senhor quando as coisas estão fechadas, é difícil adorar ao Senhor quando você sente a tua humanidade gritando dentro de você e dizendo para você parar, para você desistir, para você recuar. É difícil adorar ao Senhor quando as coisas do mundo parece que vão seduzir a tua vida e parece que Satanás quer te trazer de volta. É difícil adorar ao Senhor, mas eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: quem adora ao Senhor tem vitória. Quem adora ao Senhor, a porta se abre sobre a sua vida. Quem adora ao Senhor jamais vai perecer. Quem adora ao Senhor é achado por Ele. Deus está aqui procurando adoradores, Ele ouve, aleluia, a tua adoração. Quem sabe você não tenha motivo para adorar, quem sabe você esteja machucado, cansada, mas nessa noite fecha os teus olhos aí, e adora Ele pelo que Ele é na tua vida, adora Ele por você conhecer a Ele, adora Ele, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Adore ao Senhor, diga: Deus me ouve, diga: Deus é santo, e eu te adoro. Davi perdeu seu filho, passou a noite toda em oração. Deus não leva um menino, Deus não leva um menino, Deus não leva um menino. Aí Deus vai lá e leva o menino. Ele se barbeia, troca de roupa, entra no templo, dobra os seus joelhos e vai adorar ao Senhor. Sabe, meu querido, Davi, este homem, aleluia, ele não era melhor do que nós, ele era como você e eu, ele errava, ele tinha pecado, ele tinha fraqueza, tinha falhas, ele tinha medo, mas ele sabia, aleluia, que Deus estava ouvindo cada palavra que saía da sua boca, aleluia. Deus ouve você. Satanás, ele é mentiroso, geralmente ele gosta de dizer que Deus não nos ouve, que Deus não está vendo você, que você está passando por tudo isso e Deus não está enxergando você. E ele diz: Deus não te ouve. Mas eu quero dizer para você, é mentira dele, porque o Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo, mesmo aquilo que você não sabe falar para Deus, ele leva para o Pai como gemidos inexprimíveis a tua oração, o teu pedido, a tua súplica. Deus te ouve. Diga comigo: o Senhor me ouve. O segundo filho de Davi, Eliadá. Diga comigo: Eliadá. Davi escreveu, quando teve esse filho, ele falou: Deus só não me ouve, Deus me conhece. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus conhece os meus temores. Nenhum homem escreveu tanto sobre as suas fraquezas como Davi. Davi, aleluia, quando ele peca, ele chega diante de Deus e diz: Senhor, em iniquidade me concebeu a minha mãe. E ele começa a dizer: Senhor, aleluia, me lava, Senhor, com isopo, me lava, Senhor, com o teu sangue, me lava, me torna puro, Senhor. Ele diz: não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi entendia e ele sabia que Deus o conhecia. Sabe, Deus conhece você, Ele sabe tudo ao teu respeito, Ele sabe como é que foi a tua infância, como é que foi a tua adolescência, Ele sabe como está sendo a sua vida, a tua história, Ele conhece os teus temores, as tuas frustrações, Ele conhece como você está, as suas inquietações na sua alma. Deus te conhece. Muitas vezes nós vimos para a igreja, estamos bonitinhos, estamos arrumadinhos, mas dentro do nosso coração nós estamos quebrados, estamos machucados. Davi escreve no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe, Senhor, tu entendes os meus pensamentos, meu Deus, tu me cerca pelo meu andar, pelo meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Eliadá, o segundo filho de Davi, Deus te conhece. Sabe, eu creio que Deus no céu, Ele fica observando a nossa vida, Ele fica observando. Lembra quando Ele falou para Satanás: ei, tu viste o meu servo Jó? Homem que teme a Deus, se desvia do mal e pratica a verdade. Ele começou a olhar para a vida de Jó e começou a enxergar em Jó um homem diferente, um homem que temia o seu nome.
diante de uma geração que não queria nada com Deus, Jó achou graças aos olhos do Senhor, e Deus deu testemunho pela vida de Jó. Deus tem olhado para a nossa vida, mesmo com as nossas imperfeições, Ele tem olhado para o nosso coração, para aquilo que está dentro da nossa vida, e Ele nos conhece. Aleluia! Deus observa você, Deus olha você na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, Deus olha aquilo que você não fala, Deus enxerga e Deus olha, e Ele conhece a mim e a você. Deus conhece quando os seus filhos erram, Deus conhece quando os seus filhos acertam, Deus conhece quando os seus filhos mudam de direção, Deus conhece. E Deus, além de nos conhecer, porque a maneira que Deus nos conhece, Ele também nos prova. Davi e Betseba, Deus sabia que Davi ia cair com Betseba, Deus viu o que Davi fez, e Deus conheceu a Davi, e olhou para Davi, quem sabe se entristeceu, com tudo que Davi havia feito. Quantas vezes Deus não fica triste comigo, com você? Quantas vezes nós prometemos e não cumprimos? Quantas vezes nós queremos fazer e não fazemos? Quantas vezes nós projetamos e não conseguimos realizar? Quantas vezes a nossa natureza humana quer nos parar? Deus nos conhece, mas mesmo quando Ele nos conhece, aleluia, o salmista Davi diz: ei, para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir em cima de uma montanha, tu também estás. Se a minha cama for para debaixo da profundeza da terra, ali também tu estás. E eu sei que tu és um Deus que me ama. Deus te conhece, Deus te ama, Deus te conhece, Deus vê você como você é. Quantas pessoas estão casadas hoje e dizem assim: se eu soubesse quem você era antes, eu não teria casado com você. Por quê? Porque eu não conhecia totalmente quem você era. Mas Deus, mesmo diante dos nossos defeitos, sabendo quem nós somos, sabendo dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas faltas, sabendo que nós vamos tropeçar ali, mesmo assim Ele quis casar com você, Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te resgatou, mesmo assim sabendo quem você era, Ele apostou em você, Ele comprou você, e mesmo sabendo das tuas fraquezas, Ele te ama. Esse é o amor de Deus pela tua vida, esse é o amor de Deus pela essa igreja, esse é o amor de Deus por cada membro que aqui está. Ele te ama, Ele te conhece. Deus é assim, é perfeito. É por isso que o amor de Deus é ágape, é um amor ilimitado. Oh, Jesus disse assim: eu não preciso que ninguém me fale quem é um homem, porque eu já conheço o homem. Jesus sabia que Judas iria o trair, mas mesmo assim, Ele tratou Judas como qualquer um dos outros discípulos. Ele sabia que Pedro iria negar o seu nome, aleluia, mas mesmo assim, Ele chama Pedro e diz: ei Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, aleluia. Ele sabia que Tomé só ia crer tocando ali nele, tocando na sua mão, tocando aqui na onde ele foi ferido pela lança, mas mesmo assim Ele chamou a Tomé, meu irmão. Deus, mesmo diante dos nossos fracassos, Ele nos ama, aleluia. Mesmo conhecendo os nossos erros, Ele nos ama. E Ele quer que nós nos arrependamos. Davi dizia: Senhor, Tu me conheces. Tu viu o que eu fiz lá com Urias? Tu viu, Senhor, que eu sou um homem mulherengo, porque Davi era mulherengo. Tu viu, Senhor, que eu sou um homem que muitas vezes eu pratico a injustiça. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, que eu sou um homem falível, falho, cheio de problemas e erros. Mas mesmo me conhecendo do jeito que eu sou, aleluia, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu libertador, Tu és a força da minha salvação, Tu és o meu lugar forte, Tu és o meu alto refúgio. Em Ti confiarei, aleluia, em Ti esperarei, porque o Senhor me ama, mesmo me conhecendo do jeito que eu sou. Deus te conhece. Diga comigo: Eliadá, Deus conhece. Eles amam, Deus ouve. Eliadá, Deus conhece. Elifelete, Deus salva. Olha só, Davi, quando teve esses 3 filhos, ele estava assumindo o trono. Deus tinha acabado de cumprir a promessa dele, tinha colocado ele no trono que havia prometido. Durante 13 anos, Davi viveu correndo para cima e para baixo, correndo de Saul, correndo das tribulações, correndo.
ameaçado de morte. Davi passou por dificuldades, muitas dificuldades. E ele tem esses 3 filhos, e como convicção e memorial da sua fé, ele coloca do mais velho: o teu nome vai ser Elisama, Deus ouve. Ele tem o 2º filho, o teu nome vai ser Eliadá, Deus conhece. Ele tem o 3º filho, o teu nome vai ser Elifelete, Deus salva. Por que Deus salva? Porque Davi reconhecia que ele não estava no trono pela sua própria força, não era pelos valentes que estavam com ele, não é pela força da sua espada, não é pela sua capacidade tática de entrar em combate que Davi estava assumindo aquele trono, não era pela sua família, que era importante lá em Judá, porque ele era o menor da tribo de Judá, ele não era o mais velho dos seus irmãos, mas ele estava naquele lugar que Deus o havia colocado, porque o Deus que salva tinha guardado a sua vida e tinha cumprido a promessa dele para a sua história. Sabe, Deus salvou Davi. Diga, foi o Senhor que salvou Davi. Quantas vezes Davi estava encurralado e Deus mandou o escape. Eu acho que uma das partes mais bonitas de Davi é quando ele vai fugir para os filisteus. E ali ele vai para os filisteus, vai para uma cidade chamada Quis, eu acho que é Quis. Ali chega para o rei daquela cidade, o Egate, o Quis. E ele chega ali, fugindo de Saul, deixa a barba crescer e começa a se fingir de doido no meio da cidade. Ele começa a babar ali, a se fingir de louco. E o rei da cidade chama ele e fala: esse aqui não é Davi? Ele parece um louco. O temor tomou conta da vida daquele homem chamado Davi, que venceu milhares, que era um homem importante, mas de repente estava no pó. Porque Deus queria fazer algo na vida dele, o propósito era maior do que ele. Oh, aleluia! Às vezes Deus nos coloca no pó para nos mostrar o tamanho da sua graça e da sua glória e do seu poder. Às vezes Deus tem que quebrar para construir, às vezes Deus tem que amassar para fazer vaso novo, às vezes Deus tem que quebrar muitas coisas da nossa vida para nos ensinar a depender dele. Davi estava no pó e de repente Deus vai, usa o rei, chama Davi e ele fala: não, ele está louco, deixa ele, deixa. Quem foi que livrou Davi? Não foi aquela capacidade dele de se passar por louco, não foi. Foi o Senhor que livrou Davi, aleluia. Certa vez ele estava com seu exército e Saul vinha para pegá-lo. E quando Saul estava pronto a matar a Davi, invadiram uma terra lá atrás. E aí Saul teve que voltar para defender a terra. Quem é que permitiu que invadissem a terra? Foi Deus. Por quê? Porque Deus tinha compromisso com Davi. Deus é que salva, aleluia. A salvação, a proteção, a libertação, a vitória vem de Deus. Elifelete, Deus é o Deus que salva. Ele tem solução para você. Ele tem a porta que parece que está fechada. Ele tem a resposta que você tanto precisa. Ele tem um abrigo para te ajudar no meio da tempestade, da luta que você está vivendo. Deus é um Deus que salva você. Deus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Não poderíamos chegar a lugar nenhum se não fosse a presença dEle na nossa vida. É pela graça de Deus que nós vamos chegar diante dEle lá na glória. Não é porque mereçamos, mas é pela graça, porque Deus nos salvou. Deus salvou Davi das garras do leão e do urso. Deus salvou Davi contra o gigante filisteu. Deus salvou Davi contra os ataques do rei Saul. Deus salvou Davi quando ele poderia ser condenado ao praticar o adultério com Betseba, mas Deus derramou a sua graça e perdoou Davi, aleluia. O mesmo que Deus fez por Davi, Deus faz por você todo dia. Você que está ouvindo pela live, você que está aqui nessa noite, quantas vezes Deus já não te levantou, quantas vezes Deus já não te perdoou, quantas vezes Deus não te amou. Diga: o Senhor é aquele que me salva. Sabe, eu não sei qual gigante tem se levantado contra a tua vida, eu não sei qual leão que tem se levantado contra você, eu não sei quantas lutas, quantos inimigos têm se levantado contra você, mas eu quero dizer que o Deus que te salva está aqui neste lugar. O Deus que nos salva sabe de todas as coisas,
não temos invejosos, não temos aqueles que estão no seu caminho, não temos as dificuldades que têm se levantado contra a tua vida, não temas, o Deus Salvador, Elifelete, aquele que salva, Ele é o Deus da tua vida. E eu me lembro de Jesus, usando ali o anjo Gabriel para falar para Maria, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Olha só, Jesus, a personificação do Deus invisível, se fez homem, e Ele atraiu você para Ele, através do seu amor e da sua graça, para dizer assim: aquele que crê em mim será salvo, aleluia. Você foi salvo porque Jesus te encontrou. Então hoje, eu não sei como você está nesta noite, mas o Deus que te vê, te ouve, o Deus que te conhece e o Deus que te salva, está aqui nesta noite. Ele trouxe essa palavra para a tua vida, Ele trouxe essa palavra do teu coração, Ele trouxe a palavra para você nesta noite. Se coloque de pé, diga: Ele ama, Ele dá e Ele felete. Diga: o Deus que ouve, o Deus que conhece e o Deus que salva. Sabe, nós temos a mania de olharmos para as pessoas e queremos condenar pessoas ao céu. Tem pessoas que são assim, ou ao inferno. E nós não temos a chave do céu e do inferno. Essa história de que São Pedro tem a chave do céu é mentira. Não. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus, todas, quando eram pessoas que a sociedade reprovava, diziam assim, os fariseus entre si: se esse homem soubesse quem era este homem aí, falando de Zaqueu, certamente ele não entraria na sua casa. Lá na casa de Simão o leproso, se esse homem soubesse quem é esta mulher, que enxuga os seus pés com o seu cabelo, pecadora, jamais ele estaria permitindo uma coisa dessa. Porque as pessoas condenam facilmente, nós somos assim. Mas Jesus não, Jesus é um Deus de amor e de graça. Ele veio para os perdidos, Ele veio para os doentes, Ele veio para os aflitos da alma, Ele veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Deus que ouve, Deus que conhece, e Deus que sara, e Deus que salva. Não dá maior. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu. Cante. Você que está assistindo pela live, quando estendeu, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deixa eu falar algo aqui rapidinho. Você que está assistindo pela live, você que está afastado do caminho do Senhor, você que quem sabe essa semana, esses dias diz: será que Deus me ouve? Será que Deus está me vendo, pastor? Será que Deus tem poder para me libertar e me tirar desse abismo que hoje me encontro? Esta palavra é para você. Deus te alcança aí onde você está. Esses grilhões, em nome do Senhor Jesus, serão quebrados. Oh Deus, o sangue do Senhor Jesus te purifica de todo pecado. Você que quem sabe está preso na droga, preso nos vícios, preso na prostituição,
preso, quem sabe, na idolatria, o Senhor te alcança hoje e te liberta neste lugar. O Senhor te alcança agora, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, pelo poder desta palavra ministrada aqui nesta noite, pela autoridade do Espírito Santo, eu quero declarar que todo principado, toda potestade, toda mentira de Satanás, todo espírito de depressão, todo espírito suicida, todo espírito de mentira, seja quebrado pelo poder desta palavra, e que a graça do Senhor alcance esta vida agora, e que todo grilhão seja quebrado no nome de Jesus. Amém e amém. E agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal, quando ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, diga. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Diga, eu era pobre. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Aplausos ao Senhor, amém? Queridos, a semana prossegue, quarta-feira, culto da vitória. Nós estamos culto da vitória, não, campanha, nós estamos, se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo, se creres, verás a glória de Deus. Quinta-feira nós iríamos fazer até célula na casa do pastor, vamos adiar para outra semana. Quinta-feira é feriado, né? Então nós não vamos fazer a célula essa semana também, é feriado. Então quinta-feira não teremos célula. O que queres que eu te faça? Olha, meu Deus. E vocês repetiram, vai lá. O que queres que eu te faça? Se creres foi a outra, né? No sábado não teremos culto, não haverá culto no sábado. Domingo, escola dominical, e à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Coloque tuas mãos assim, vamos terminar este culto. Diga assim, na minha mão direita, abundância de dias. Na minha mão esquerda, a riquezas e honras. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo tem para mim. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem amém. Dá um aplauso ao Senhor, que o Senhor te abençoe em nome